dois e... Meu irmão, minha irmã, nesta tarde, se você tem este pastor como pastor da sua vida, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tenha medo nenhum, porque Ele é o seu provedor. O seu provedor. Pastor, nós estamos passando por crise no nosso país. Não tem problema, se o Senhor é seu pastor, você atravessa a crise dando glória a Deus. Você atravessa a crise dando glória a Deus. Por quê? Olha o que a palavra de Deus diz, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não disse, irmão, alguma coisa. Ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Logo significa que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Diga comigo, o meu pastor vai suprir todas as minhas necessidades. Agora, para que isso aconteça, é preciso que eu, você e nós realmente o tenhamos como nosso pastor. Possamos entender no nosso intelecto de que nós temos um pastor, que este pastor tem cuidado deste rebanho de uma forma extraordinária, que tem cuidado deste rebanho de uma forma tremenda. Quando eu libero Ele para realmente ser o meu pastor, e eu me coloco na posição de ovelha, como pastor vou me colocar na posição de ovelha diante desse pastor? Primeiro, entendendo que a ovelha ela não tem visão suficiente para poder caminhar. Entendendo de que a ovelha por si só, ela não pode fazer absolutamente nada. A ovelha é o único animal, quando se trata de animal, que não consegue se defender. Ela não consegue se defender. Então, quando eu, você, nós entendemos que somos ovelhas e de que nós dependemos deste pastor para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger e para nos guiar, nada vai te faltar. Nada vai te faltar em todas as áreas da sua vida. Então, diga comigo, primeira característica, provedor. Diga comigo, o meu pastor é provedor. Segunda característica, comunicabilidade. Diga comigo, comunicabilidade. Vamos lá, mais forte. Muito bem. O que é isso, pastor? Que negócio é esse? Acontece que este pastor, ele não se isola das suas ovelhas, ele não se isola do seu rebanho, mas para que isso aconteça, é preciso que esta ovelha deixe ele ser seu pastor. O que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19? O que está escrito lá? 3:20, perdão. O que está escrito em Apocalipse 3:20? Eu só ouvi duas pessoas, uma desse lado aqui, uma lá atrás, outra desse lado de cá. O que está escrito em Apocalipse 3:20? Vamos lá, mais forte. Está meio fraco esse negócio, você não jantou, mas eu também não jantei não. Vamos lá, 1, 2 e... Eis que estou... Se alguém e abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Você sabe o que é isso? Comunicabilidade. Eu deixei ele entrar na minha vida para se comunicar comigo. Traduzindo, ele a partir daí tem comunhão comigo. Tem comunhão comigo. Então significa que este pastor, ele quer comunhão com esse rebanho. Diga comigo, meu pastor tem comunhão comigo. Olha o que está registrado no livro de João, capítulo 10, versículo 2 e 3 e versículo de número 14. João 10, 2 e 3 e de 14. 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e atrás para fora. Vamos dar um break aqui. Olha aqui, ele chama pelo nome as suas ovelhas. Marcos, para você chamar alguém pelo nome, você precisa... Isso. Você precisa conhecer a pessoa. Para você chamar alguém pelo nome, você precisa o quê? Ter comunhão com ela. Nós, brasileiros, colocamos apelidos nas pessoas. Baixinho, alto, gordinho, loirinho, magrinho, não sei o quê. Coloca um monte de apelido, não é isso? Porém, o seu pastor não te chama de apelido. Os teus amigos podem te chamar de apelido, mas ele não. Ele te chama pelo seu nome. Ele te chama pelo seu nome. Pelo seu nome. E pode ter milhares de ovelhas, Marcos. Pode ter milhares de ovelhas e você está no meio delas. Eles vê você lá no meio e diz: Marcos, eu tenho comunhão contigo. Ele te conhece. Que maravilha. Você já imaginou que pastor tremendo esse? Imaginou que pastor tremendo é esse? Que em meio a milhares, ele sabe quem você é. Em meio a milhares do seu rebanho, pastor, ele te chama pelo nome. Amadeu. Ele não vai te chamar de Teleco, ele vai te chamar de Amadeu. Porque Teleco é coisa dos seus colegas, mas Amadeu é coisa dos céus. Ele conhece as suas ovelhas. Ele tem comunhão com as suas ovelhas. Olha o versículo de número 14 agora. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das mesmas sou conhecido. Olha aí. Eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E elas me conhecem. Logo significa que em meio a milhares, este pastor conhece você, Beto. Mas ele diz que você também o conhece. Que você não vai ouvir a voz de outro, vai ouvir só a voz dele. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Conhecendo a voz do seu pastor, ela não obedece o outro. Pode ser até um pastor mais bonito, pode ser um pastor, né? Mas você não vai ouvir. Não vai ouvir de maneira nenhuma, porque não é o seu pastor. Só vai ouvir a voz do seu pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Diga comigo: o meu pastor me conhece e eu conheço ele. Muito bem. Terceira característica, diga comigo: abrigo seguro. Vamos lá, mais forte: abrigo seguro. Exatamente. O que é que as pessoas mais querem? O que é que as pessoas mais querem? Segurança. Às vezes você anda nas ruas aí, e você vê muitas casas, umas que estão os muros cheios de prego, caco de vidro em cima. O que é isso? Que é segurança. Você vê outras casas que tem cerca elétrica. O que é isso? Que é segurança. Você vê outras casas que tem alarmes nela, com vigilância 24 horas por dia. O que é isso? As pessoas querem segurança. Mas espiritual, como é que faz? Na face da terra, você até consegue uma segurança, e que às vezes falha, e que às vezes falham. Agora, espiritualmente, mas eu, você e nós, que reconhecemos o pastoreio desse pastor supremo, nós temos a certeza plena que espiritualmente nós temos um abrigo seguro. Aleluia. Um abrigo que vai proteger. Diga comigo: espiritualmente eu tenho um abrigo seguro. Vamos lá, mais forte. Fala para a pessoa que está ao teu lado, ó, a segurança da terra pode falhar, mas a segurança do céu jamais falhará. Fala para ele.
Fala para ele aí. Fala para ele. Glória a Deus. Versículo de número 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é isso? Segurança. Segurança. Sabe o que é isso, Marcos? Não é segurança só dentro do aprisco, mas é segurança fora também do aprisco. Sabe por quê? Porque dentro do aprisco, o pastor está guardando as ovelhas no aprisco. Mas quando sai do aprisco, o pastor está junto com as ovelhas, guardando elas, dando-lhes vida e vida com abundância. Se você é ovelha deste pastor, você tem esta segurança espiritual e sobrenatural na sua vida. Aleluia, glória a Deus. A segurança espiritual, os recursos da terra jamais vão conseguir fazer alguma coisa. Jamais uma cerca elétrica vai barrar um espírito maligno de fazer alguma coisa no lar ou na vida de alguém. Jamais uma casa com alarme vai impedir que um espírito maligno entre dentro dela. Mas se você tem este pastor como pastor da sua vida, você está dentro da sua casa dormindo, ele está te protegendo. Você está acordado, você está protegido. Você sai de dentro da sua casa, você continua protegido, porque aonde você estiver, ele estará junto com você para garantir a vitória a você. Aonde você colocar a planta do seu pé, esse pastor vai estar junto com você, porque você é parte do rebanho santo dele. Aleluia, glória a Deus. Quarta característica do sumo pastor, diga comigo, GPS espiritual. Vamos lá, mais forte, GPS espiritual. Muito bem, lembra que eu disse que a ovelha ela é míope, ela não enxerga direito. Para isso ela precisa do pastor para guiar, não é assim? Quando você usa um GPS, você usa um GPS principalmente quando você vai a um lugar que você nunca foi, você digita o nome da cidade, o endereço, e o GPS às vezes te leva lá, porque se ele não tiver atualizado, ele vai te levar para outro lado, não é assim? É. O GPS é algo tremendo que foi inventado, que a ciência inventou, é maravilhoso, mas você tem que atualizá-lo pelo menos 2 vezes no ano. Se você não fizer isso, ele pode te levar para um outro destino, para um outro lugar. É uma ferramenta, é um aplicativo que veio para ajudar e tem ajudado. Agora, veja bem, e espiritualmente? Já fizeram um GPS espiritual, pastor Amadeu? Será que tem um GPS espiritual que você digita onde você quer ir espiritualmente e esse GPS te direciona? Não. Não, porque o homem não tem capacidade para isso. Sabe por quê? Esse GPS existe, mas ele vem dos céus. Ele vem dos céus. E este pastor é o GPS espiritual do seu rebanho. Olha aí, você não entendeu não? O sumo pastor é o GPS espiritual seu. Não adianta outro vir falar para você isso ou aquilo espiritualmente. Não, não e não. Porque o seu GPS é o Senhor, é o pastor dos pastores, é o sumo pastor. Diga comigo, o meu pastor é o meu GPS. Sabe o que significa? É Ele que vai te direcionar, é Ele que vai te conduzir nos caminhos espirituais da vida. É Ele que vai te conduzir. E não precisa de maneira nenhuma você atualizar, porque Ele não tem necessidade de atualização. Não tem. Este GPS não tem como te levar para um outro destino, tal qual o GPS da terra. Não, o GPS da terra falha, mas do céu jamais falhará. Jamais falhará.
É por isso que tudo que você vai fazer, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos falar com esse pastor. Nós precisamos nos comunicar com esse pastor. Precisamos perguntar para ele se aquilo vai dar certo ou não. Precisamos conversar com ele. Me direciona, me leva, Senhor. Quando isso não acontece, Marcos, é murro em ponta de faca. É problema certo. É problema na certa. Por quê? Porque não recebeu a direção do GPS espiritual na sua vida. Mas aquele que tem a direção desse GPS é só vitória. É só vitória em nome de Jesus. João capítulo 10, versículo 27 e versículo de número 28 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então ele é o GPS, elas me seguem, porque o GPS você vai seguindo ele. A 200 metros vira à direita, a 500 metros vira à esquerda, depois da rampa pega a direita. Não é assim que funciona? Pois é, olha aqui, ó. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Ei, você tem ouvido a voz desse pastor? Você tem ouvido a voz desse pastor? E você tem seguido ele? Ou você tem ouvido a voz desse pastor e diz: não, agora não, senhor, peraí. Não, o negócio é o seguinte, ó, dá um tempo aí. Será que é assim? Será que é assim? Ele é o GPS espiritual. Ele diz: as minhas ovelhas me conhecem, e elas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Olha aqui, ó. Nunca hão de perecer. Meu irmão, se você tem este GPS espiritual, você nunca vai ficar perdido. Você não vai se perder de maneira nenhuma. Olha aqui o que ele promete: e nunca hão de perecer, vírgula, e ninguém as arrebatará da minha mão. Sabe o que significa? Sabe o que significa? Quando ele te chama, você ouve a voz dele, e você o acompanha, nada vai te tirar deste caminho, porque ele diz: nada vai me arrebatá-las da minha mão. Aleluia, aleluia. Vale a pena ouvir, vale a pena seguir este pastor. Sabe por quê? Porque o diabo nunca vai ter poder para te arrebatar, nunca, porque o Senhor está ali para te guiar, para te conduzir. Para cá não, meu filho, vamos para cá não, agora é para cá, vamos em frente agora, vamos em frente, cuidado do precipício, vem para cá, ele vai estar junto com você, para te guardar, para te livrar, e nada e ninguém vai nos tirar das mãos desse GPS espiritual. Quinta e última característica: extremidade. Ele vai ao extremo. Diga comigo: vai ao extremo pelo seu rebanho. Olha só, este pastor, ele foi ao extremo por amor a este rebanho. Ele foi ao extremo. Olha o que está registrado em João 10, 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor faz o quê? Vai à extremidade, vai ao extremo. Está no telão aqui? Então leia, vamos lá, 1, 2 e... Vamos lá, mais forte, vamos lá, bem forte, 1, 2 e... Quem é o pastor? Quem é o pastor? Quem é o pastor, igreja? Vamos lá, mais forte, quem é o pastor? Quem são as ovelhas? Quem é a ovelha? Agora você fala eu. Quem é a ovelha? Quem é a ovelha? Quem são as ovelhas? Aleluia, glória a Deus. Ele foi ao extremo por você.
E às vezes nós não valorizamos. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas como ele fez. Ninguém matou ele, ele deu a sua vida. Sabe por quê? Para que através da sua morte, você, como ovelha do seu rebanho, pudesse ter vida. Foi o extremo. Foi o extremo. Olha que pastor tremendo. Olha que pastor tremendo. Você abdicou-se de si mesmo, renunciou ao mundo para tê-lo como seu pastor. É aquele que não se abdicou, que não se separou de você, mas por você ele deu a sua própria vida. Por mim e por você, ele deu a sua própria vida. E olha só, este grande sumo pastor nos agregou. Diga comigo, eu sou um agregado do Senhor. Olha o que está registrado no versículo 16 do capítulo 10 de João. Diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O que é que está escrito no telão aí? Você tem ouvido esse pastor? Amém ou não amém? Então você é o agregado. Porque aqui ele está falando do povo judeu e o povo gentílico. Ainda tenho outras ovelhas que me convém agregar, e elas ouvirão a minha voz. Aleluia. E haverá um só rebanho, um só pastor. Diga comigo, eu tenho ouvido. Vamos lá mais forte, eu tenho ouvido o meu pastor. Maravilha. Agora fala para a pessoa que está do teu lado: você quer vitória, meu irmão? Dá ouvido ao seu pastor. Fala para ele. Dá ouvido a ele. Aleluia. E para encerrar, ele tem presente para o seu rebanho. Aleluia. Fala para a pessoa que está do teu lado: se você faz parte desse rebanho, o pastor tem presente para você. Aí alguém está falando assim, Beto: opa, vai ter presente para mim hoje? É, Marcos? Opa, vai ter presente para mim hoje? Então espera aí, espera lá. Esse pastor vai galardoar as suas ovelhas. Olha o que está registrado em Colossenses capítulo 3, versículo de número 24. Diz assim: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Olha só, o que Paulo está escrevendo aqui? O que ele diz aqui? Que você vai receber um presente desse pastor por você servir ele. Olha só, que nós receberemos um presente dos céus, porque nós decidimos um dia deixar de servir o mundo, deixar de servir a nós mesmos, para servir a ele. E ele diz que vai ter um presente para aqueles que assim o fazem. Diga comigo, eu sou um deles. Provérbios 4:9 diz assim: dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Olha aqui que maravilha. Olha o que a Bíblia está dizendo: que o Senhor vai te dar um presente. Que presente é esse? É uma coroa de glória, pastor. É uma coroa de glória. Ele vai te coroar. Ele vai te coroar por você ser ovelha.
Ele vai te coroar por você ter decidido ser ovelha dele. Haverá recompensa. Diga comigo, haverá recompensa para o rebanho. Vamos lá mais forte, haverá recompensa para o rebanho. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo de número 4, diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, olha aqui, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Quem é ovelha, diga amém. Mais forte, quem é ovelha, diga amém. Então presta atenção, porque eu vou ler de novo aqui, ó. 1 Pedro 5,4: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Igreja do Deus vivo, esta coroa está preparada para você. Esta coroa está preparada para você. Queira o inferno não, mas você como ovelha tem uma coroa da parte do pastor. Aleluia. E quando ele vier, você será coroado. Aleluia. Fala para a pessoa que está ao teu lado: quando o sumo pastor vier, você será coroado. Fala para ele. Agora, qual é o segredo para isso acontecer? Qual é o segredo para isso acontecer? Você não sair do aprisco. É você não sair da presença desse pastor. É continuar deixando ele te pastorear. Este é o segredo. Diga comigo, não sair do aprisco e deixar o pastor continuar pastoreando. Então abaixa a sua cabeça e faça uma breve oração. Você como ovelha desse sumo pastor, é você e ele. Eu vou te dar 30 segundos para você fazer essa oração, depois nós vamos participar da Santa